Boa noite, Boa noite, professor. Opa, boa noite. Pessoal aí, sobreviventes que não foram ainda para ver o campeonato, né? Também campeonato só 9h30. Os não flamenguistas aqui, né? Boa noite. Daqui a pouco, professor. Bom, eu não sou 9h30 a flamenguista. galera começa a sair, professor. Tô percebendo. Vamos lá chorar pelo Flamengo. Professor, deixa eu fazer uma observação. Eu entrei no link mais cedo e eu vi a sua aula do primeiro horário. E aí, Pois é. acho que tá misturado. Não tá misturado não. É porque é o seguinte, eu passei por uns problemas meio sérios aí para poder criar, não sei porquê, o que aconteceu, que eu não tô conseguindo criar aulas mais no Teams, né? Eu crio a aula e não aparece a opção para eu entrar e tal, e, sei lá, alguma doideira que tá acontecendo aí no Teams. E aí eu peguei uma aula que eu já tinha e repliquei ela para todos os dias da semana, botei a noite inteira e pronto. Todas as aulas estão no mesmo link, entendeu? Como se fosse uma sala de aula. Se você chegar um pouquinho mais cedo, pode ser que você pegue o pessoal da aula anterior na aula. Então tá o mesmo link para todas as aulas de todas as disciplinas, entendeu? Só que aí na hora da gravação acaba que Não. eu fico perdida, porque igual eu Então, fui mas ver... a gravação eu tô pegando todas elas, como eu sempre faço. Porque a gravação do Teams, ela vale só por 10 dias. Então eu pego todas as gravações, baixo e disponibilizo lá no YouTube e lá no Ava. Então você vai ter lá no Ava. Não tá ainda, mas hoje, amanhã já deve estar no Ava de hoje, por exemplo. Hoje não, amanhã ou depois já deve estar no Ava. Máximo uns 2 dias aí eu coloco lá. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu me baseio pelas aulas que estão no AVA, né? É isso, se baseia pelas aulas que estão no Ava. Beleza. Outra coisa também que eu Porque vi lá... essas daqui aqui também, elas ficam disponíveis só por 10, 12 dias. Se em algum momento eu conseguir resolver isso, eu até volto a separar tudo direitinho, bonitinho. Mas é porque senão tinha aula que eu não estava conseguindo criar a aula mesmo lá. Outra coisa também que eu percebi que tem os prazos dos questionários, essas coisas lá das Isso devia estar atividades. tudo escondido ainda, porque eu ainda vou Tá. mudar coisas lá, não se preocupe com isso não. É tudo. Não, beleza. É que tava tudo Então, do ano passado. isso, eu Tá devo tudo ter esquecido. 2020. Isso, eu devo ter esquecido de fazer isso para vocês. É porque eu importo o material para ficar mais fácil, depois mexo em cima. Volta e meia, dou uma mexida, mexo nos questionários e tal. E ele importa, né, do semestre passado, importa com as datas antigas. Mas se você tentar entrar, você não vai conseguir. Normalmente o que eu faço é não deixar na visão para vocês, porque aí eu vou mexer no questionário e tudo. Mas pelo menos eu já tenho uma base, é mais fácil para mim do que criar tudo do zero de novo, entendeu? Não, Mas eu beleza. Então vou eu fazer não tô lá. atrasada em nada, não, né? Não. Isso deve ter passado batido dessa disciplina. As outras eu fiz e essa eu devo ter deixado de lado lá, foi falha minha. Eu vou acertar isso lá, bom você falar. Beleza. Então tá bom. Pessoal, uma outra coisa é o seguinte, para alegria ou tristeza de vocês, amanhã especialmente a gente não vai ter aula, tá bom? Então na sexta-feira a gente não vai ter aula, eu vou deixar uma atividadezinha lá para vocês fazerem. Mas hoje tocamos o barco. Hoje não paramos às 9h30 não. Desculpa, professor, eu de novo. Para mim tá aparecendo aula para você só na quinta. É porque então já mexeram nisso lá também. Aí tem que ver, a gente tem que ver, porque talvez a gente tenha aula mesmo só na quinta. Então, essa semana a gente não vai ter na sexta. Na semana que vem a gente vai ter certeza. A princípio a aula seria quinta e sexta, mas talvez fique só na quinta. Vamos ver direitinho como é que tá. Tá certo? Semana que vem, na quinta-feira, a gente volta a falar sobre isso aí. Mas a princípio é isso. Seria quinta-feira, primeiro e segundo horário? Não, talvez seja quinta-feira só no segundo horário, e aí a sexta-feira sejam atividades para vocês fazerem em casa. Essa matéria tem um monte de atividade para poder fazer assim, né, em casa. Então, seria semipresencial, vamos dizer assim, né, que a gente tem um encontro na quinta-feira e na sexta-feira vocês têm algumas atividades para poder fazer aí até a outra quinta-feira. Entendi, então não tem risco de conflito de horário. Não tem risco de conflito de horário, não. Quer dizer, deixa eu ter essa informação 100% garantida na semana que vem, aí eu te dou essa informação 100% garantida. Beleza? Show. Beleza, então. Vamos lá. A gente, na semana passada, eu não sei se estava todo mundo aí,
a gente estava falando, basicamente o que a gente, semana passada não, né? Semana passada foi carnaval, na última semana de aula, foi a primeira também. Basicamente a gente fez uma introdução sobre IoT, o que é IoT, né? As aplicações, falei um pouco sobre a disciplina, como é que vai funcionar, né? Na primeira aula, na segunda aula a gente ficou falando conceitualmente sobre IoT. E aí eu falei que essa semana a gente vai começar a falar mais a fundo mesmo, a gente vai começar a falar sobre os dispositivos e sensores, né? Que a gente vai, principalmente os que a gente vai usar aqui. Então vamos começar aqui a falar. Vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí? Tô vendo. Sensores e dispositivos. Isso aí. Sensores e dispositivos, mas no fundo a gente vai falar primeiro em dispositivos, depois em sensores, né? Mas acho que é isso, a ordem está diferente um pouquinho. Mas o título, agora que eu percebi que o título está numa ordem, e quando a gente falar, a gente vai falar um pouco diferente. Vamos lá. Tanto faz, então. Sensores e dispositivos ou dispositivos e sensores, né? O que são sensores, o que são dispositivos? E por que isso é importante no mundo de IoT, né? Que tem a ver? Na verdade, é porque o mundo de IoT é muito usado, principalmente, né? Como a gente comentou na última aula, para o controle de algumas situações ou de alguns processos que ocorrem no mundo real. Então, você tem sensores que são esses módulos que ficam observando o que acontece no mundo, né? O que acontece no ambiente. E geram sinais, normalmente geram sinais eletrônicos a partir dessas alterações no estado aí do ambiente, né? Então eu tenho sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de presença, sensor de luminosidade, sensor de distância, sensor, sei lá, todos esses sensores, eles são elementos que pegam esses dados, que são dados físicos, vamos dizer assim, né, e convertem de alguma forma isso para alguma grandeza elétrica, né? Basicamente é isso que eles fazem, que os sensores fazem. E eles são muito importantes no mundo de IoT porque eles que vão fazer com que o seu sistema possa reagir a determinadas mudanças no ambiente. A presença ou não de alguém, a um aumento de temperatura, uma redução de temperatura, um aumento de pressão, uma alteração na umidade do ambiente, qualquer uma dessas coisas, são os sensores que vão detectar e vão transformar isso em sinais elétricos para que esse sinal elétrico ele possa ser lido por um dispositivo e ser processado no nosso ambiente de IoT, né? Lido por um dispositivo, nem falei o que é o dispositivo, mas o dispositivo são como se fossem pequenos computadores, né? Computadores bem simples, com pequenos recursos computacionais, com pouco poder de processamento, pouca memória e tal, com o objetivo de ser baratos, né? Um dos objetivos é ser barato, o principal objetivo é coletar esses dados dos sensores e mandar para a nuvem, por exemplo, ou mandar para alguns outras infraestruturas aí que a gente vai falar depois, ou inclusive para fazer pequenos processamentos e tomar decisões sobre o que fazer quando os sensores detectam determinadas alterações. A temperatura subiu muito, então está na hora de ligar o ar-condicionado, por exemplo. Né? Falando aqui de sistemas de IoT para automação residencial, por exemplo. Aumentou muito a temperatura, eu vou lá e ligo o ar-condicionado, ou baixo a temperatura do ar-condicionado, ou baixo uma cortina, né? Fecho a cortina, sei lá. Então a gente tem várias ações que eu posso tomar de acordo com alterações que um sensor percebe, ou então por um conjunto de alterações que um sensor perceba, né? Então a gente vai trabalhar bastante aqui com sensores e com dispositivos. A gente vai falar principalmente de dois dispositivos principais aqui que a gente vai falar, com os quais a gente vai mexer.
Na verdade, a gente vai mexer mais com um, né, mas dois que são muito utilizados no mundo de IoT hoje em dia, que são o Arduino e o Raspberry Pi. Vamos falar nos dois aí. A gente tem inúmeros dispositivos que podem ser utilizados para esse controle aí dos sistemas de IoT. Tem números no mercado, né? A gente vai falar desses dois que são dois principais, que são dois que são muito utilizados, que são muito populares, que são o Arduino e o Raspberry Pi. Não sei se vocês já ouviram falar em algum desses dois. Se não ouviram, vão ouvir agora, né? Vamos falar primeiro no Arduino. O Arduino vai ser o que a gente vai usar mais aqui. Esse Arduino ele é muito bom, principalmente para você construir sistemas. A gente fala para criar protótipos do sistema, né, de IoT. A gente não necessariamente... claro que você pode até ter uma solução comercial com Arduino, mas não necessariamente você vai ter uma solução comercial com Arduino. Não obrigatoriamente. Muitas vezes as pessoas usam o Arduino para criar protótipos, né? Criar como que acha que vai ser a solução, e depois você usa algumas soluções até mais baratas do que o Arduino, mas que funcionam do mesmo jeito que o Arduino. Então, tudo que você fez no Arduino, depois você pode colocar num outro sistema. Tem um que se chama... não é bonito. É ESP8266. ESP8266. Que ele funciona do mesmo jeito que o Arduino, só que ele custa muito menos do que o Arduino. Então, às vezes, as pessoas... Só que desenvolver no Arduino é muito mais simples do que nesse cara aí. Então, muitas vezes, as pessoas desenvolvem no Arduino, faz o negócio, testa, funciona, tá funcionando, beleza? Aí, pega a solução comercial mesmo, coloca na ESP8266, porque fica uma solução mais barata, né? Mais simples e tal. Mas se usa muito o Arduino para desenvolver a solução. Então, por isso que a gente vai usar aqui. O Arduino, ele é uma plaquinha. Ele não chega a ser um computador. A gente fala que ele é um dispositivo, é um microprocessador. Qual a diferença de um computador para um microprocessador? É porque um computador é para uso genérico. Então, um computador, entende-se por computador, né? É um dispositivo que você pode fazer várias coisas nele, diferentes, rodar programas diferentes nele, inclusive ao mesmo tempo, né? Mesmo que não seja ao mesmo tempo, cada hora mas os programas estão todos lá, você escolhe qual que você quer executar. Normalmente você tem um sistema operacional rodando, tem um Windows, Linux, macOS, sei lá. Ou os celulares hoje são computadores, né? Então você pode ser também um Android, né? O iOS, né? Do iPhone. Tanto celulares quanto tablets, quanto computadores, notebooks e tal, e computadores desktops que a gente conhece, estão na categoria de computadores, porque você tem um sistema operacional rodando e você pode rodar os programas nele e tal. O Arduino ele está na categoria mais abaixo, mais simples, que é o de microprocessadores, porque você não tem um sistema operacional rodando. Você cria um programa e ele fica rodando sempre o seu programa. Então eu crio um programa, por exemplo, vou falar uma coisa bem simples, eu crio um programa para piscar LEDs. Vou fazer um pisca-pisca de Natal, sei lá. Criei para piscar LEDs. Ele pode piscar, ele pode piscar em várias sequências diferentes, não sei o que e tal. Ele vai ficar a vida inteira rodando aquele programa, só para piscar LED. Vou usar o Arduino para controlar um elevador. O cara aperta o botão, ele vai no elevador. Mais de um apertar o botão, ele vai parando na ordem que foi e que a pessoa chamou e tal. Beleza, vai ter rodando ali. Não vai ter ali um sistema operacional Windows rodando com um programa de controle do elevador. Não. Tem direto o programa de controle do elevador. Isso faz com que ele seja muito mais simples. Porque ele vai rodar só programas mais simples. Ele não tem capacidade de rodar um Word aí, um Excel, nada disso. Ele vai rodar programas simples, de controle das coisas. Certo? Mas, por este motivo também, ele é extremamente confiável. Ele não tem um sistema operacional rodar para poder travar da tela azul, né? Então, como ele roda um programinha bem simples, se o programa estiver bem feito, ele vai rodar direito sem dar problema nenhum o tempo todo. Né? Então, ele é um microprocessador, porque ele é bem mais simples, ele tem pouca memória, pouco espaço de armazenamento, porque é para rodar um programa só e um programa simples. E ele tem uma característica interessante, que ele tem hardware livre e software livre. Eu acho que vocês provavelmente imaginam que todo mundo já tem ouvido falar em software livre, né? Linux é um software livre. O que é um software livre? É um software que você não tem que pagar por ele. Ele é normalmente de código aberto, né? A pessoa que desenvolveu aquele programa ali disponibilizou para qualquer um utilizar e olhar o código-fonte, olhar o programa lá que a pessoa fez. Isso é um software livre. O software que roda no Arduino é um software livre. O programa para poder gravar os programas no Arduino, tudo isso é livre. E o hardware também é um hardware livre. O que quer dizer? Quer dizer que o que distribui o Arduino de graça na esquina? Não, você paga por ele.
Mas o projeto do hardware é livre. Quem criou o Arduino pegou o projeto do hardware, né? O projeto dele, do hardware todo aí, e disponibilizou na internet. Então, se você quiser, se você tiver uma fábrica de hardware na sua casa, você pode fabricar um Arduino. Difícil você ter uma fábrica de hardware, fabricar um microprocessador desse. Mas qualquer fabricante de microprocessador pode fabricar um Arduino. Pode fabricar um dispositivo que pode chamar de Arduino, porque é compatível com o Arduino. Porque o cara pegou o projeto lá que eles disponibilizaram e fez o dele. Então você tem vários fabricantes diferentes que fazem Arduino. E aí fica mais barato porque ninguém tem que pagar royalty para ninguém, tá certo? Então você tem várias versões de Arduino também. Igual o computador, você tem, né, o Core 5, o Core 3, o Core 7, tem várias versões. Arduino você também tem. Tem o Arduino Uno, o Arduino Leonardo, o Arduino Mega, o Arduino um monte diferente. Esse aí da imagem é um Arduino Uno. Você tem vários Arduinos diferentes, várias versões diferentes, e ele foi desenvolvido por uma universidade italiana. É interessante a história dele. Ele não foi criado na universidade, na faculdade, né, de engenharia, nem nada disso. Ele foi criado na faculdade de design. Foi criado pelo pessoal de design eu não lembro agora qual foi a universidade de Pisa, não me lembro agora, Bolonha, não me lembro agora qual foi a universidade. Foi criado para desenvolver projetos de design de uma forma mais simples, para que o pessoal de design pudesse criar projetos simples, né? Projetos de iluminação, coisa assim, de uma forma simples. Tanto que programar para ele não é muito complexo. O cara tem que ter uma noção de programação, mas é bem simples. Vocês vão ver isso. Assim o pessoal de design faz, né? A gente não vai conseguir fazer, né? E ele é robusto o suficiente para a maioria das atividades de robótica. Então, várias coisas de robótica aí, de carrinho, de controlar robôs, braço mecânico, você consegue fazer com esse Arduino. Claro que falando que ele foi criado para o pessoal da faculdade de design lá, mas isso já extrapolou muito tempo, né? Todas as áreas hoje usam Arduino, que precisam de controlar, de automatizar alguma coisa, costumam usar o Arduino porque ele é barato, ele é simples, né? É fácil de ser usado, tá? Bom, tá lá. O Arduino normalmente usa esse processador ATmega 382, ele funciona aí com 5 volts, um monte de coisa aqui, não vou me preocupar muito com esses detalhes aqui, não, só com alguns detalhes aqui que me interessam. Primeiro, para vocês verem que eu falei que ele é bastante simples. Ele tem uma memória flash, a memória flash é a memória onde pode ficar guardado o programa que vai ser executado, de 32 KB, 32 KB, não são 32 MB não, 32 KB. Se pegar no Windows aí, se eu tentar olhar no seu Windows aí e tentar achar um programa com menos de 32 KB, vai ser difícil. Não são muitas coisas que tem menos de 32 KB, não. Então aqui tudo que você quiser fazer nele tem que caber em 32 KB. Dos quais 0,5, meio KB já é usado pelo carregador de inicialização, pela inicialização dele. Já são reservados. Então ele, no fundo, ele disponibiliza para você um 31,5, né? 31 KB e meio. De memória RAM, que é a memória onde ficam armazenadas as variáveis dos programas e tudo, ele tem 2 KB. 2 KB só para poder ele trabalhar, que é bem pouquinho, né? A maioria dos computadores aí tem 4 GB, 8 GB, 16 GB, ele tem 2K só. E funciona a 16 MHz, que para a maioria das aplicações é tranquilo, né? Que ele precisa. Então ele é para coisas bem simples mesmo. Um detalhe que ele tem, uma coisa que diferencia ele dos computadores, é que ele tem 14 pinos de entrada digital e 6 pinos de entrada analógica. O que significa isso? São esses pininhos aqui, ó. Aqui são os 14 pinos de entrada digital, de 0 a 13, e aqui tem 6 pinos de entrada analógica, aqui de 0 a 5. Né? Entrada digital é o seguinte, eu posso ligar um sensor, por exemplo, aqui, um sensor de presença aqui, e aí o sensor de presença, ele vai gerar um sinal de 0 volts se não estiver detectando presença e de mais 5 volts se estiver detectando presença, por exemplo. Boa parte dos sensores de presença funciona desse jeito. Ele gera 0 volts se não detectar presença e 5 volts se detectar presença. Isso é um sinal digital, que só tem 2 possíveis valores, 0 e 5. 0 volts e 5 volts, né? 0 volts é um sinal binário, só tem 2 valores possíveis. 0 volts, por exemplo, se não detectar presença, e 5 volts se detectar presença. Então você pode, no seu programa, falar o seguinte, o que você tem na entrada 10 aqui? E na entrada 10 aqui você ligou o sensor de presença. Se ele falar,
eu li lá o valor nível alto significa que tem presença. Nível baixo significa que não tem presença. Aí você consegue fazer se detectar presença ou não detectar presença, por exemplo. Detectar luminosidade ou não, e assim por diante. E a entrada analógica é porque você pode ter infinitos valores de entrada. Então você não vai ler, valores de tensão que podem variar de 0 a 5 volts para qualquer valor aí entre 0 e 5 volts. Então você pode fazer um programa que leia qual é o valor de entrada da porta 4. Fala assim, nesse momento na porta 4 eu tenho 2 volts, eu tenho 2,7 volts, eu tenho 3,8 volts. Isso aí, por exemplo, pode ser convertido, né, pode representar um valor de temperatura, por exemplo. Sei lá, eu posso ter uma temperatura aí entre 0 e... Sei lá, eu tenho um termômetro que mede entre 0 e 50 graus, né? Se tiver 0 volts é porque ele leu 0 graus, se tiver 5 volts ele leu 50 graus. Se tiver 3 volts ele leu 30 graus. Certo? Então os sensores eles convertem temperatura em valor de tensão que você pode ligar aqui na entrada analógica, por exemplo, e você pode ler um valor de temperatura de um sensor de temperatura. Então assim que funciona esses dispositivos, tá? Num computador que vocês têm em casa, no notebook, você não tem entradas analógicas e digitais desse jeito, né? As portas que você tem é porta USB. E não dá para você ligar um sensor diretamente nele, né? Bom, ele tem essas entradas, então, analógicas e digitais. E ele tem aqui, isso aqui é uma portinha USB, que é para ligar ele no computador para gravar um programa nele. A gente vai ter um ambientezinho para a gente gerar um programa para o Arduino e gravar um programa através dele. Serve também para alimentação. Posso pegar essa porta USB, ligar num carregador lá, aqueles carregadores de celular, e alimentar ele. Ou então tem essa aqui, ó, essa fontezinha aqui, que eu posso fazer uma fontezinha só para alimentar ele, se eu quiser. Uma fonte, ou ligar em pilhas, né? Ele funciona com 5 volts, dá para funcionar com 3 pilhas, que dá 4 volts e meio. Ou até com 4 pilhas, que dá 6 volts, dá para poder ligar ele. Ele consome muito pouca energia mesmo. Então, dependendo, se você programar bem, se você programar ele direitinho, você pode botar lá 4 pilhas e essas pilhas durarem mais de um ano, alguns anos até. Dependendo do que ele estiver fazendo. Então aqui, ó, tá o Arduino visto de cima, ó. As portas analógicas que eu falei, as portas digitais. Aqui é o Terra, que é alimentação, aqui é o Terra, que é 0 volts, aqui é 5 volts. Aqui para alimentação, o USB que eu falei. Tem um botãozinho de reset, você aperta nele, ele reinicia. E isso aqui é o programinha que você instala no computador e você pode programar um Arduino, né? Eu faço o programinha dele aqui, tá certo? É um programinha aqui, uma linguagem de programação própria dele, que vocês vão ver que é bem simples. E aqui eu posso compilar o código, enviar o código para o Arduino. Aqui tem eu posso no Tools aqui selecionar qual é o tipo do Arduino, onde ele está ligado e tal. E aqui eu faço o programa dele lá. Depois a gente vai ver isso, não vou entrar nos detalhes aqui agora não. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas entradas analógicas e digitais que eu falei com vocês, né? Já falei, vou só falar um pouquinho mais. Quando eu falo entrada digital, pode ser entrada digital e saída digital também. Eu tanto posso ver se o nível está baixo ou se o nível está alto, 0 volts ou 5 volts, que isso se traduz num número binário, 0 ou 1, mas ou 5 volts ou 0 volts ou 5 volts, que eu falei que eu posso ler, por exemplo, um valor de um sensor de presença, né? Normalmente são sensores que usam essas saídas, são sensores, essas entradas são sensores que tem só duas possibilidades, né? Ou é ou não é. Ou tem presença ou não tem presença, né? Ou alguém apertou ou ninguém apertou. Ou detectou tal coisa ou não. Ou detectou luminosidade ou não. E os sensores analógicos, quando eu tenho vários valores aí, possíveis valores diferentes. Depois a gente vai falar em casos de uso de digital, não exatamente só para isso, mas a princípio só tem duas possibilidades, né? Nível alto ou nível baixo. Na verdade, essas portas aqui, digitais, elas podem servir tanto para entrada quanto para saída. Entrada é quando eu quero ler um dado de um sensor. Saída é quando eu quero mandar um dado para alguma coisa. Eu quero acionar alguma coisa. Eu quero mandar acender um LED, quero acionar um motor, né, para ele começar a funcionar, né? Quero atuar de alguma forma. E aí eu posso dizer, ó, coloca o nível alto na porta 12. Colocar nível alto na porta 12, se a porta estiver de saída,
Eu estou dizendo que a partir de agora vai ficar 5 volts nessa saída aqui, que pode alimentar algum circuito. Pode acender um LED, pode acender uma lâmpada, pode acionar um motor para abrir uma cortina, sei lá, né? Eu tenho uma funçãozinha lá do Arduino, que é o Pin Mode, que serve para poder dizer se aquele pino, determinado pino, está funcionando como entrada ou saída. Né? Pin Mode pode ser pino de entrada ou de saída. Se eu vou usar para mandar dados ou se eu vou usar para receber dados de um sensor, por exemplo. Né? E eu posso também ter entradas e saídas analógicas. A diferença é que a entrada analógica são esses pininhos aqui. A saída analógica, eu posso falar o seguinte, gera um sinal de 3 volts, gera um sinal de 4 volts, gera um sinal de 5 volts. O Arduino simula isso, ele não consegue fazer um sinal de 3 volts, ele não consegue fazer um sinal de 5 volts. Ele usa um negócio chamado PWM. Aí é uma curiosidade, tá? Só para vocês saberem como funciona, é uma curiosidade, mas que vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho. Aqui está só falando agora vou falar daqui a pouquinho porque eu vou falar agora como é que funciona a entrada e saída analógica. A entrada analógica, que nem eu falei com vocês, ó, isso aqui. Eu tenho vários valores possíveis entre 0 e 5 volts. E, no fundo, quando você lê esse dado daquela porta, você não lê um valor entre 0 e 5. Você lê um valor, o Arduino te diz que ali tem um valor entre 0 e 1023. Um número. Ele fala o seguinte, eu li da porta 10, da porta 3, porque só dá 0 a 5, né? Analógica. Eu li da porta 3, por exemplo, o número 1023. O número pode ir de 0 a 1023. Se ele lê 1023, quer dizer que tinha 5 volts na entrada. Se ele lê 0, tinha 0 volts na entrada. Se ele lê o número metade aqui de 1023, mais ou menos, 512, se ele lê o número 512, é porque tinha 2 volts e meio na entrada. Certo? Então tem uma... Ele só trabalha com números inteiros. Então ele, para poder não ficar só 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, para você ter números quebrados, ele faz de 0 a 1023. E aí você entende, converte que 1023 quer dizer 5 volts, 0 quer dizer 0 volts, qualquer outro no meio do caminho aqui é só fazer uma regrinha de 3, né? Aqui está mostrando, por exemplo, uma tensão de 3,2 volts na entrada é representado como 655, né? Regrinha de 3, multiplica por 1023, divide por 5, dá 654,72, não tem esse número? 655. 655 representa uma tensão de 3,2013 volts. Ou seja, na verdade não são 3,2 volts, ele vai ler 3,2, tem um errinho, né? O que acontece é isso aqui, ó. De forma analógica, tem infinitos possíveis valores. Quando eu converto isso para um número entre 0 e 1023, eu tenho só 1023 possíveis valores. Então, ele sempre é arredondado para o mais próximo, né? Mais ou menos isso que ele está falando aqui. Além disso, isso para entrada, para eu ler um dado de um sensor. Mas se eu quiser gerar um sinal analógico, para que eu posso querer gerar um sinal analógico? Eu posso querer gerar um sinal analógico, por exemplo, para poder controlar a velocidade de um motor. Se eu estiver acionando um motor, eu posso controlar a velocidade de acordo com o nível de tensão que eu coloco. Se eu colocar 5 volts, os motores funcionam assim. Se eu alimentar o motor com 5 volts, ele gira na velocidade. Se eu alimentar ele com 2,5 volts, ele vai girar na metade da velocidade. Se eu alimentar ele com 1 volt, ele vai girar a 1/5 da velocidade de quando eu alimento ele com 5 volts. Certo? Então, eu posso controlar a velocidade de um motor aplicando determinados níveis de tensão diferentes nele. Então, muitas vezes, para controlar, é importante eu conseguir gerar um valor analógico na saída, né? O Arduino, ele não consegue gerar um valor analógico. Ele não consegue gerar 3 volts, gerar 4, ou ele gera 0 volts ou 5 volts. Então, assim, a princípio, ele consegue gerar saídas só digitais, né? Só 0 volts ou 5. Mas existe uma técnica que ele usa, chamada PWM, que é Pulse Width Modulation, modulação por comprimento do pulso, que ele faz o seguinte, ele não consegue gerar 2,5 volts, por exemplo. Eu estou falando 2,5 volts porque 2,5 volts é metade de 5 volts, né? Ele não consegue gerar 2,5 volts, mas ele consegue fazer um sinal na saída que tem um comportamento similar a um sinal de 2,5 volts, por exemplo, para poder controlar a velocidade de um motor. Isso serve também para controlar a intensidade do brilho de um LED, por exemplo. Então, como que ele faz? Ele faz o seguinte, ele, ao invés de gerar, você manda botar 5 volts na saída, ele vai colocar 5 volts o tempo todo. Você manda botar 0 volts, ele vai botar 0 volts.
Se você mandar ele botar 2,5 volts, ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar durante um tempinho botando 5 volts, mais a mesma quantidade de tempo com 0 volts. 5 volts, 0 volts. Ele vai fazer isso aqui, ó. Fica em 5 volts, depois a mesma quantidade de tempo em 0 volts. Depois volta para 5 volts, a mesma quantidade de tempo em 0 volts. Imagina que esse intervalo de tempo aqui é um intervalo bem pequeno de tempo. Sei lá, alguns milissegundos. Ele fica alguns milissegundos aqui em 5 volts, alguns milissegundos em 0, alguns milissegundos em 5, alguns milissegundos em 0. Então é como se ele fizesse, por exemplo, no motor, é como se ele fizesse um motor. O motor ele tem uma certa inércia, né? Você manda ele girar, ele não sai girando automaticamente, ele começa a girar. Então, quando ele começa a girar, ele não dá tempo dele chegar na velocidade máxima, porque ficou pouco tempo no 5 volts. Aí ele vai para 0 volts, ele dá uma desaceleradinha. Acelera um pouquinho, desacelera. Se você fizer isso muito rápido, essa acelera e desacelera, ele acaba ficando constante, praticamente constante numa velocidade, que é uma velocidade equivalente a se eu estivesse botando 2 volts e meio o tempo todo. Se eu fizer isso aqui, ó, ficar uma parte pequena do tempo em 5 volts, uma parte do tempo grande do tempo em 0 volts, o motor vai diminuir de velocidade. Se eu ficar mais tempo em 5 volts menos em 0 volts, ele vai aumentar a velocidade. Até que se eu ficar em 5 volts o tempo todo, ele vai ficar em 100% da velocidade dele. Então eu consigo gerar valores intermediários dependendo de quanto tempo eu... Isso o Arduino faz pra gente. Eu simplesmente falo, ó, nessa saída eu quero botar, sei lá, 3. 3, ele vai ficar 60% do tempo no nível alto e 40% do tempo no nível baixo. E vai ser na verdade eu falo um número inteiro de 8 bits, então um número entre 0 e 255. Então se eu botar 255, ele vai ficar o tempo todo no 5 volts. Se eu falar que metade disso, que vai mais ou menos 128, ele vai ficar metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo, certo? E aí eu posso fazer um número entre 0 e 255. É como se ele pegasse esse intervalinho de tempo aqui, dividisse em 255 pedacinhos diferentes, e se eu botar 255, ele fica os 255 no nível 5. Se eu botar 100, ele vai ficar 100 intervalinhos no nível 5 e os outros 155 no nível baixo, né? E aí ele simula essa variação. Isso funciona bem para motor, para controlar motor. Para intensidade de LED também, porque o LED também é outra coisa. O LED também, quando você põe 5 volts, ele não acende de cara assim na intensidade máxima. Ele vai tipo esquentando até que ele chega na velocidade no brilho máximo. E quando você desliga também, ele não desliga automaticamente. Ele vai esfriando, vamos dizer assim, parando a corrente até que ele chegue no desligado. Então quando você faz essas alterações aqui, ele se mantém num brilho médio aí, vamos dizer assim. Aqui um brilho um pouquinho mais intenso, aqui o brilho mais intenso de todos. Certo? Então isso aqui é o PWM. Isso é só curiosidade, tá? Isso aqui não precisa saber, não. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco, mais pra frente um pouquinho, a gente vai começar a programar um pouquinho no Arduino, fazer umas coisinhas simples aqui no Arduino, tá? Primeiro eu tô falando só sobre ele, como ele funciona, e vou falar sobre o outro dispositivo também, que é o Raspberry Pi. O Raspberry Pi é o outro dispositivo também usado, normalmente usado para soluções um pouco mais complexas. Porque o Raspberry Pi, sim, é um computador. Ele é uma plaquinha dessa, mas ele é um computador mesmo. Ele está atualmente na versão 4, já saíram várias versões, né? A versão 1, 2, 3, agora ele está na versão 4. Na versão 4, ele tem aqui embutido nele, tem uma saída Ethernet, para você ligar um cabo, né? Se você quiser ligar na internet. Ou ele tem também Wi-Fi, né? Então ele tem aqui uma conexão com Wi-Fi direto nele. Nele você pode rodar Linux, você pode rodar Android, você pode rodar... Tem uma versão do Windows, a Microsoft disponibiliza uma versão do Windows chamada Windows IoT, que é o Windows para IoT. Ele roda no Windows para IoT, é um Windows simplificado, né? Ele é bem mais caro do que o Arduino, mas também é mais poderoso do que o Arduino, certo? E ele não tem entradas e saídas analógicas, ele só tem digital, né? E ele tem umas versões mais econômicas, que é o chamado Raspberry Pi Zero, mas ainda assim ele é mais caro. Ele roda um sistema operacional, roda vários programas, roda o Linux, roda o Android e tal, então você pode tratar ele como se fosse um computador que tem portas analógicas aqui para você, ou portas digitais para você trabalhar com ele, tá certo? Então vamos lá. Aqui está só mostrando aqui o Raspberry Pi
com algumas características dele aqui. Tem do Raspberry Pi aqui, essa tabelinha, eu não consegui atualizar ela ainda. Ela tem do Raspberry Pi do primeiro modelo, do 1 até o 3. O 1, o 2 e o 3. O 0 é o mais simples dele. E aqui em cima eu tenho uma imagem do Raspberry Pi 4. Tem algumas versões diferentes. Vamos falar, só mostrar rapidinho como é que eles são. Aqui o 1 ele funcionava com um processador ARM 11, com 700 MHz e tal. Não tem muito detalhe, tinha 512 MB de RAM. Lembra que o outro tinha 2K de RAM, esse aqui tem 512 MB, né? Com placa de rede 10/100, né? Até 100 megabits por segundo, saída de vídeo HDMI e tal. Custava $35. A meta deles é sempre lançar versões novas custando $35. Melhora o hardware, mas continua custando sempre $35. O Raspberry Pi 2 melhorou um pouco aqui, né? Ele, em vez de ter 512 MB de RAM, passou a ter 1 GB de RAM, né? Aumentou um pouco a velocidade também e tal. O Raspberry Pi Zero ele é mais simples, ele custa $5, porque aí ele tem 512 MB de RAM também, mas um processador um pouco mais simples e tal, com saída HDMI, mas ele não tem conexão com a rede, né? Nem com a internet, nem com Wi-Fi, por isso que ele é mais barato também. O Raspberry Pi 3, que é a versão, ele melhorou o desempenho do vídeo, ele melhorou um pouco o processador também, e ele passou a ter conexão wireless, que até então não tinha. Até então, ele só tinha conexão por Ethernet, ele passou a ter o wireless embutido, e Bluetooth também. Né? E aí depois veio o Raspberry Pi 4. O Raspberry Pi 4 ele tem 2 HDMI, você pode ligar 2 monitores de até 4K nele. Ele tem portas USB 2.0 e 3.0. Ele tem a Ethernet para Gigabit Ethernet, que é para acesso a velocidades mais altas de rede. Tem um Wi-Fi também até 802.11ac, se eu não me engano. E a quantidade de memória que você pode ter, você pode escolher, ele tem 3 variações. Tem um de 1 GB de RAM, tem um de 2 GB de RAM, tem um de 4 GB de RAM. E agora eles lançaram recentemente o Raspberry Pi 4 com 8 GB de RAM. Ou seja, dá para rodar um Linux com muita coisa aqui. Dá para você fazer um computador se quiser. Na verdade, o Raspberry Pi ele foi pensado, assim como o Arduino foi pensado como uma solução para a faculdade de design que eu falei com vocês, o Raspberry Pi ele foi pensado, projetado para ser uma solução de computador de baixo custo para se utilizar em laboratórios de escolas de países em desenvolvimento. Então, escolas que não têm muito dinheiro poderiam, em vez de comprar computadores da Dell, não sei o que e tal, poderiam comprar Raspberry Pis por $35 cada um, né? E montar um computador com isso aqui, com Linux e tal, para você dar aula no laboratório. E dá para fazer, você pode rodar o Linux com um monte de coisa aqui. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com 4 GB de RAM, com 8 GB de RAM que nem tem. O de 4 GB não custa mais $35 não, tá? $35 é a versão de 1 GB, a versão de 2 GB passou a custar acho que $45 e a versão de 4 GB $55, se eu não me engano. A de 8 eu não sei. Então, mas mesmo assim são $55, gente. $55. Mesmo com dólar alto do jeito que tá, isso é o valor nos Estados Unidos, tá? $55, mesmo com dólar aí alto, dá R$270, sei lá. Tudo bem. Se importa, fica um pouco mais caro. Tá bom, mas a gente tá falando de, sei lá, R$300, R$400. A versão de 4 GB ainda, né? É muito mais barato, né? Do que um computador. Claro que aí você tem que comprar um monitor para botar aqui, um teclado e mouse que é baratinho, mas a ideia é fazer um hardware mais barato. É mais caro do que um Arduino, porque ele é mais poderoso, mas ele é bem mais caro mas é bem mais barato, desculpa, do que os computadores pessoais que a gente usa, né? Menos potente também. E ele tem essas entradas para você ligar sensores direto nele, se quiser. Tem muitas. Aqui é a visão dele de cima aqui, ó. Isso é até do Raspberry Pi 1, se eu não me engano. Mas só para ter uma ideia aqui, você tem um lugarzinho para você ligar uma câmera nele, direto nele. Ele tem uma controladora de vídeo, né? Que tem as entradas USB e tal. Hoje em dia não tem mais, mas você tinha antigamente uma entrada de vídeo composto. Hoje em dia são só 2 HDMI. Né? Existe tem muita solução de IoT que os caras fazem uma coisa assim, quer ver? Parei de compartilhar aqui um minutinho, só para fazer um desenho aqui.
Pronto, aqui. Tem muita solução de IoT que os caras fazem assim, tem que controlar uma série de coisas, às vezes, né, numa automação residencial ou até industrial mesmo, na indústria tem que controlar um monte de coisa. Então você tem vários sensores espalhados lá, tem um sensor aqui, deixa eu pegar, copiar esse monte de sensor, já tem um sensor aqui, outro sensor aqui, tem outro sensor aqui, estou espalhando um monte de sensor aqui pela minha indústria, sei lá. Um outro grupo de sensores mais longe, numa certa outra região lá. Cada bolinha dessa é como se fosse um sensor. Isso aqui está numa região da fábrica, isso aqui está em outra região da fábrica ou da casa, não importa. E aí o cara vai lá e coloca a solução dele, ele coloca lá um Arduino. Controlar esses sensores aqui, né? Então o cara vai lá, coloca um Arduino, esse Arduino controla esses sensores, aqui para esse outro aqui tem outro Arduino para controlar esses sensores, o Arduino tem um número de sensores máximo, né, que ele consegue controlar, e também às vezes os outros sensores ali estão muito longe, muito distante, o cara não quer passar fio pela fábrica inteira, né, aí ele liga cada um desses sensores aqui é o Arduino dele, tem um Arduino controlando alguns sensores, tem outro Arduino controlando esses outros sensores aqui. Né? Controlando, está ligado nos sensores, pode estar ligado também em alguns atuadores. O atuador é um dispositivo que você pode mandar sinais para ele fazer alguma coisa. Por exemplo, fechar uma válvula, né? Sei lá. Você viu que a pressão está muito alta, você manda diminuir, fechar um pouquinho mais a válvula, sei lá. E aí, às vezes, você pode querer integrar essas coisas aqui. Eu quero pegar os dados daqui e mandar para uma nuvem, por exemplo, ou para algum banco de dados, esse aqui também. Ou eu quero, dependendo do que acontecer aqui, eu quero atuar aqui. Então, tem algumas soluções que o cara tem, assim, Arduinos ligados a sensores, e às vezes eu estou botando 2 aqui, mas às vezes o cara pode ter em outro lugar da fábrica mais um aqui, mais um tanto, em outro lugar da fábrica mais um tanto. O cara tem vários Arduinos ligando vários sensores, e aí o cara vai, coloca aqui um Raspberry Pi, que é um computador, que é mais poderoso, né? Não é poderoso igual um computadorzão, mas é poderoso o suficiente para que esses Arduinos se conectem nele pela rede, tá? E mandem informações para ele e ele controla os Arduinos. Os Arduinos controlam os sensores e o Raspberry Pi controla os Arduinos. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa aqui que pode impactar esse cara, o Arduino pode mandar dizer o seguinte, ó, recebi que a temperatura aqui aumentou, e aí ele manda para esse Arduino, então fecha tal coisa aqui. Porque às vezes está em um impacto que acontece aqui, a causa dele é controlada por esse outro Arduino que está em outra região. Então você tem um Raspberry Pi que serve de ponte entre eles. E também para poder pegar esses dados, por exemplo, e mandar aqui, sei lá, pela internet para ser armazenado num servidor de banco de dados ou na nuvem, né? Vou ver se eu sou um péssimo desenhista na minha nuvem. Não sei se é uma nuvem ou se é uma flor, né? É uma nuvem. Então é muito comum você ter esse tipo de solução aqui, em que você tem vários Arduinos controlando os sensores, os atuadores, e eles se comunicam com esse Raspberry Pi, e o Raspberry Pi, ele meio que sumariza a informação que ele recebe de todos esses Arduinos, para então, por exemplo, mandar para a nuvem, ou então para permitir que o que acontece em um seja refletido em alguma ação que outro Arduino possa tomar. Né? Poderia não ser um Raspberry Pi aqui, poderia ser um computador normal, mais poderoso? Claro que poderia. É que muitas vezes você põe um Raspberry Pi para que seja mais barato que um computador normal, você não precisa de um monitor, não precisa de nada e tal, então vai sair bem mais barato, e a solução como um todo vai sair mais barata, certo? Então essa aqui é uma solução muito usual, beleza? Tem gente que usa o Raspberry Pi ligado, alguns sensores ligados direto nele também, tá? Mas essa arquitetura aqui é muito comum. Tá claro até aí, pessoal? Dúvidas? Daria certo usar vários desses Raspberry Pi. Como? Não tem esse processamento mais forte, o Raspberry? Sim. Daria para usar vários para fazer um computador?
tipo, mais forte? Fazer eles trabalharem em conjunto? Tá, tem gente que tem algumas universidades que o pessoal montou clusters, né, com Raspberry Pi. Você coloca Raspberry Pi para processar, vários deles processarem juntos, né? E você monta um cluster, não sei se você sabe o que é um cluster, mas um cluster são várias máquinas trabalhando em conjunto para fazer alguma coisa, para processar alguma coisa. Então tem algumas pessoas já montaram clusters de Raspberry Pi, né? Mas assim, ele sozinho já é um computadorzinho bom, não é um computador mais ou menos não. Então, o Raspberry Pi sozinho um Raspberry Pi sozinho, ainda mais o Raspberry Pi 4, que ele tem 8 GB pode ter até 8 GB de RAM, ele já permite você com ele, só você montar um computadorzinho já bem poderoso, né? Assim, ou pelo menos relativamente poderoso. Bem poderoso é exagero, né? Mas relativamente poderoso, que você pode rodar um editor de texto, pode rodar o que for. Beleza? Show. Esse esquema que eu falei com vocês, de que o pessoal montou já assim uns clusters, vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Aqui, ó. Isso aqui são alguns exemplos de um cluster aqui, de clusters Raspberry Pi. Os caras pegaram vários Raspberry Pis, ó, e colocaram aqui. Aqui, por exemplo, eles criaram uma torrezinha com 1, 2, 3, 4 Raspberry Pis, um em cima do outro aqui, todos interligados em rede e tal, e eles juntos, né, atuam e podem trabalhar em conjunto. Esse aqui, por exemplo, ó, os caras pegaram aqui em 2019. Os caras pegaram aqui, olha só, um cluster de Raspberry Pi, de um monte de Raspberry Pi aqui para trabalhar em conjunto, tá vendo aqui, ó? Olha quanto que eles fizeram, quer ver? 1060 Raspberry Pis 3. Pegaram 1060 Raspberry Pis, alguém pegou 1060 Raspberry Pis e ligou todos em conjunto aqui, já teve todos eles ligaram um computador bem poderoso, um super computador, né? Não sei para que eles usaram aqui não. Beleza? Então dá para fazer isso. É só ter alguém com disposição para comprar esse tanto de Raspberry Pi e montar. Aqui são alguns clusters aqui, tá vendo? Com 5 Raspberry Pis, aqui com 4. Aqui, ó. Aqui tem um monte, os caras usaram aí vários. Tá com os gabinetes coloridinhos, ó. Raspberry Pi, um cluster com um monte deles. Para algum tipo de processamento. Beleza? Ops. Então, entre dispositivos, a gente vai falar dos dispositivos. A gente vai falar do Arduino e do Raspberry Pi. A gente vai usar, acho que mais o Arduino mesmo. Acho não, a gente vai usar mais o Arduino mesmo. A gente tem Arduino aí para todo mundo. A gente vai fazer o seguinte, inclusive, a gente vai utilizar o Arduino. A princípio, a gente vai usar um simulador de Arduino para vocês se familiarizarem. Tem alguém aqui que já mexeu com o Arduino? Eu já mexi. Já, né? Beleza. Quem já mexeu, vai mexer de novo, vai fazer mais algumas coisas, mas a princípio, no começo a gente vai mexer só com Arduino, vai fazer algumas coisas simples. A gente vai começar mexendo com simulação no Arduino, então a gente vai ficar um tempo mexendo só com o simulador, só simulando o funcionamento dele, sem botar a mão num de verdade. Depois, a gente vai disponibilizar para vocês os Arduinos, cada um vai levar um Arduino para casa, um kitzinho com Arduino, para a gente montar mesmo as coisas de IoT, as nossas soluções um pouco mais elaboradas, tá? Mas a princípio a gente vai usar só um simuladorzinho mesmo aí pra gente ir pegando a manha com o Arduino. O simulador é muito legal, inclusive, eu acho muito legal, porque às vezes para você começar a praticar, mesmo quando antes da gente estar na aula que é, né, assim, remota, quando a gente fazia aula presencial, eu sempre gostava de mexer antes com o simulador, porque quando você começa a meter a mão na massa e fazer o negócio de verdade, e você não tem muita prática ainda com o Arduino, ou com qualquer outro sistema, mas né, no caso eu estou falando aqui do Arduino,
você começa, as coisas às vezes não funcionam e você não sabe se é porque você não fez direito, se é porque você não programou direito, se é porque você não conectou direito, o que que é. Então, quando você está rodando um simulador e você monta lá o circuitinho no simulador e põe, você sabe que conectar, você conectou direito. O fio não vai estar solto, tá certo? Então, alguma coisa está errada lá no seu programa e tal, então você vai se habituando melhor. Quando você colocar a mão na massa, você já está mais acostumado a mexer no Arduino e aí tem menos chance de ter erros porque o programinha está errado e tal, né? Você começa a detectar com mais facilidade os problemas, né? Os erros. Bom, falamos então de Arduinos e de Raspberry Pi. Vamos falar um pouquinho sobre os sensores que a gente vai utilizar. Vamos pelo menos começar a falar. A gente não vai entrar assim com todos os detalhes que a gente tem que entrar em sensores, não. A gente vai continuar na próxima aula, porque a gente vai começar já a botar a mão na massa para poder mexer em alguns sensores aí no simulador, mostrar o simulador para vocês e tal. Mas vamos primeiro só dar uma olhada nos sensores, nos tipos de sensores que a gente tem, né? A gente falou aqui em basicamente 2 dispositivos, mas sensores a gente tem inúmeros sensores. E aí, como a gente tem muitos sensores disponíveis, a gente pode classificar eles de acordo com vários parâmetros. Então, a gente vai ver várias classificações diferentes de sensores. A primeira delas, a gente vai classificar, os sensores eles podem ser de 2 tipos, ou passivo ou ativo. Todos os sensores você pode dividir em 2 categorias. Sensores passivos, que são aqueles que não precisam de nenhum tipo de alimentação externa. Por exemplo, um sensor de temperatura. Normalmente o sensor de temperatura ele varia a resistência de acordo com a temperatura no qual ele está submetido. Vamos ver um pouquinho. A gente vai pegar um sensor de temperatura e ver um pouquinho como é que ele funciona. Ou ativo é um sensor que precisa de uma alimentação externa. Precisa de você alimentar ele, de você ligar ele lá na energia para poder ele funcionar. Uma câmera é um sensor de imagem, né? Que você precisa de alguma alimentação externa para ele funcionar. Sensor de presença normalmente precisa de alimentação também, né? O sensor de temperatura muitas vezes não. Tem sensor de temperatura que precisa, mas normalmente não. Normalmente ele é passivo, então não precisa de alimentação. Bom, eu também posso classificar o sensor, posso classificar ele como passivo ou ativo, mas eu também posso classificar ele como analógico ou digital. Um sensor analógico é aquele que produz um sinal analógico. Ou seja, ele produz um sinal que é contínuo, que pode ter infinitos valores. Infinitos entre aspas, né? Pode ter vários valores diferentes, assumir vários valores diferentes. Por exemplo, um sensor de temperatura. Temperatura não é... a temperatura é alta ou baixa? Não é alta ou baixa. Ele é você tem vários níveis diferentes de temperatura. Então, ele pode produzir um sinal, né? Varia entre 0 e 5 volts, por exemplo, proporcionalmente à temperatura que ele mede, né? Falei isso para vocês. Isso é um sensor analógico. Um acelerômetro também pode ser. Acelerômetro é aquele sensor que mede, por exemplo, a velocidade no qual você está, a aceleração que você aplica a ele, né? Então, ele também pode ver qual a velocidade, qual a aceleração e gerar um sinal analógico a partir dos valores de aceleração, de velocidade e tal. E o sensor digital é aquele sensor em que provavelmente você tem valores discretos, valores binários, normalmente, 0 ou 1, né? 0 volts ou 5 volts. E, por exemplo, o sensor de presença, ou você tem presença ou você não tem presença, né? Ou então você tem sensores digitais de temperatura e de pressão. Sensor digital de temperatura e pressão são sensores em que, apesar de ele estar lidando com grandezas analógicas, grandezas que podem variar, por exemplo, de 0 a 100 graus Celsius, por exemplo, na temperatura, ou na pressão, sei lá, de 0 até 50 pascal, sei lá. Você apesar de você ter valores, né, que não são só 0 e 1, não são só tem ou não tem, você pode converter esses valores para números binários antes de mandar ele para o dispositivo. Então, tem alguns sensores digitais de temperatura que ele mede a temperatura lá. A temperatura deu 35 graus. Ele pega, converte esse valor, esse número 35, num número binário, uma sequência de 0 e 1, né? E manda para o dispositivo essa sequência de 0 e 1. E aí pode mandar pela porta digital. E aí o sensor recebe isso e transforma isso num número. Tá certo? Quando a gente vir sensor digital de temperatura, a gente vai falar inclusive no de temperatura, a gente vai ver exatamente como que isso acontece. Mas na verdade é porque você tem um sensor que é natural,
Como é que fala? Ele é intrinsecamente analógico, ele é naturalmente analógico, porque está medindo uma grandeza analógica, mas ele converte isso para um número, uma sequência de bits, transmite essa sequência de bits para o dispositivo. O dispositivo, quando pega essa sequência de bits, já converte isso num número também, de novo. Na verdade, você lê um número analógico aqui, converteu ele para digital só para transmitir para o dispositivo, para você ler e converter ele para um valor analógico de novo. Se é analógico, por que não usar analógico direto? É porque tem alguns dispositivos que só tem entrada digital, não tem entrada analógica. O Raspberry Pi é um deles. Então, um sensor de temperatura digital é um sensor mais amplo, que pode ser usado em diferentes tipos de dispositivo. Você pode usar tanto no Arduino, quanto no Raspberry Pi, quanto em outros dispositivos que existem, que só tem entradas analógicas, só tem entradas digitais. O dispositivo, quando ele só tem entrada digital, o funcionamento dele é simplificado, ele simplifica a eletrônica dele, então ele acaba ficando mais barato, mais simples, né? Apesar do Raspberry Pi não ser mais barato, mas é por causa das características dele como um computador, mas essa parte de entrada e saída eles resolveram simplificar e botar só digital. Quando se simplifica, normalmente se coloca só o digital. E aí é só você usar um sensor de temperatura que seja digital, um sensor de pressão que seja digital, que ele converte o valor para digital antes de mandar para o dispositivo, né? Eu posso também classificar ele segundo o tipo de dispositivo de medição, como que ele, né, a que tipo de estímulo ele responde. Então, eu posso ter sensores químicos, sensores mecânicos ou sensores elétricos. Né? O sensor químico responde a alterações químicas do ambiente, tipo um sensor de gás. Tem sensor de gás, ele reage quimicamente e muda. Normalmente eles funcionam da seguinte forma: normalmente esses sensores, a maioria dos sensores, ele tem que transformar uma grandeza física numa grandeza elétrica. Então, a maioria deles, o que faz é mudar a resistência elétrica dele. Ele é um resistor, né? Então, ele tem que mudar a resistência elétrica dele de acordo com as condições do ambiente. Então, normalmente, por exemplo, um sensor químico, ele tem algum elemento ali dentro dele, do sensor, que muda a resistência dele de acordo com a presença ou não de determinado gás. Então, tem os sensores químicos, né, sensor de gás, por exemplo, que é um sensor químico, ele tem sensores, aí esse sensor detecta gás metano. Esse sensor detecta gás metano e butano. Esse aqui detecta butano, metano e propano. Esse detecta metano, butano, propano e monóxido de carbono, sei lá. Como que ele faz isso? Ele é feito de algum componente, algum material que quando ele entra em contato com gás metano, por exemplo, ele de alguma forma altera a resistência dele. Acontece alguma reação química ali que altera a resistência dele à passagem de corrente elétrica. Então, quando você liga ele num circuito, se ele tiver você põe lá 5 volts, né, aplica uma tensão nele. Se ele estiver passando uma determinada corrente, é porque tem a resistência normal dele que não tem gás nenhum. Se mudar a corrente que está passando, você vai detectar isso e você vai, no circuito eletrônico, você consegue detectar isso. Então você sabe que ele entrou em contato com o gás lá que ele deveria, então ele detectou a ocorrência de gás. Né? Um sensor mecânico responde a alterações físicas no ambiente, alterações mecânicas mesmo, sensor de pressão. Pressionou mais ou pressionou menos. E aí também você tem materiais que quando você aplica uma pressão nele, ele muda a resistência que ele tem, a passagem de corrente. Né? Então é o mesmo princípio. Só que agora o que mudou a resistência dele foi aplicar uma pressão, né? Não pressionar ele ou não. E os sensores elétricos são aqueles que respondem a alterações, a impulsos elétricos no ambiente. Um sensor óptico, por exemplo. Né? Você tem uns sensores de luminosidade, que você tem um sensor de luminosidade, você é um componente também que muda, na verdade não muda a resistência, ele deixa ou não passar corrente na presença de luz. Né? Mas é mais ou menos isso, é aumentar a resistência, né? Não deixar passar corrente é uma resistência infinita. Deixar passar corrente é uma resistência zero. Então ele muda a resistência à passagem de corrente de acordo com a presença de luz, por exemplo. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Até agora? Tá claro. Bom, beleza. Vamos lá.
A gente vai falar sobre alguns sensores de temperatura, então a gente hoje ainda não vai começar a programar no Arduino não, mas eu já vou mostrar uns primeiros programinhas aqui no Arduino, só para a gente ir se familiarizando com ele, certo? Usando como exemplo alguns sensores que existem no mercado mesmo. Então o primeiro deles é um sensor de temperatura analógico, ele é conhecido como LM35. A imagem dele, de um sensor, está desse tipo aqui. Se alguém já mexeu com eletrônica, isso aqui parece muito com um componente chamado transistor, mas ele não é um transistor, ele é um sensor de temperatura, o LM35. Ele não dá para usar ele com Raspberry Pi, mas dá para usar ele com Arduino. Por que não dá para usar com Raspberry Pi? Porque ele é um sensor analógico, o Raspberry Pi só tem entradas digitais, né? Então, ele tem aqui para você ligar ele no terra, no 0 volts, aqui no 5 volts. Então, se liga 0 volts, 5 volts, e aqui no meio ele vai ter aqui uma tensão de saída aqui, que é proporcional à temperatura ambiente. Aqui são 10 milivolts para cada grau de temperatura ambiente. Então a tensão de saída é diretamente proporcional à temperatura ambiente em graus Celsius, 10 milivolts por grau Celsius. Não precisa de calibragem externa, ele vem calibrado de fábrica, então você vai só botar ele para funcionar que ele vai funcionar. Ele dá uma precisão de meio grau Celsius, na faixa de 2 a 150 graus Celsius, né? Você botar ele para rodar em 2 a 150. Você tem duas formas de botar ele para funcionar, de 2 a 150 ou então de menos 55 até 150. Depende de como você liga ele. Se você quiser precisar de tensões negativas, né? Se você precisar disso aqui, de ver temperaturas negativas, não dá para ligar ele diretamente no Arduino, não. Tem que botar alguns resistores, tem que fazer um circuitinho nele aí. Mas assumindo que você vai precisar só de ver temperaturas de 2 a 150, você pode ligar desse jeito aqui, ó, liga ele direto no Arduino. Você vai ler um valor aqui nessa porta de 0 a 1023, que equivale a uma tensão a 0 a 5 volts, né? Que lembra que eu falei com vocês? Se você recebe na entrada aqui analógica 5 volts, na verdade você vai ler um número 1023 lá dentro do programa, né? Então, se eu quiser saber quantos volts tinha, eu tenho que dividir o número que eu recebi de 0 a 1023 por 1023 e multiplicar por 5. Que aí eu vou saber quantos volts são, né? Se eu receber o número 1023, dividido por 1023 dá 1, vezes 5, dá 5 volts. Se eu receber o número 512, dividido por 1023, dá mais ou menos meio, vezes 5 vai dar 2,5, né? Se eu pegar esse valor de tensão aqui e dividir por 10 milivolts por grau Celsius, eu vou obter a temperatura, né? Dividir por 10 milivolts é 0,01 milivolts. 0,01. Então, dividir por 0,01 é equivalente a multiplicar por 100. Só que num computador, principalmente num processadorzinho simples como o Arduino, multiplicar por 100 é muito mais rápido. É uma operação muito mais rápida do que dividir por 0,01. Tá? Então, a gente multiplica por 100. Então, o que o programinha faz aqui? Ó? Você pega aqui, eu peguei aqui, liguei essa perninha dele aqui, no 5 volts, aqui a placa do Arduino tem aqui um pininho de 5 volts. Essa aqui que está ligado com o fio pretinho, num pininho de 0 volts. E esse pininho aqui do meio, eu liguei aqui na porta A0, que é a porta analógica 0. Aqui eu tenho A0, A1, A2, A3. Sempre que a porta começa com A é a porta analógica. A porta digital só tem os números. 0, 1, 2, 3. Então aqui, A0. E aí eu tenho meu programinha. Todo programinha Arduino, ele tem duas funções. Ele tem uma função aqui, ó, chamada setup e uma função chamada loop. Ele pode ter inúmeras outras funções. Essas duas têm que existir sempre. A função setup e a função loop. A função setup é a função que vai ser executada sempre que o Arduino é ligado. Ligou o Arduino, a primeira coisa que ele faz é rodar essa função setup. E aí depois que ele rodou essa função setup, ele vai para a função loop, ele roda ela. Quando ele acaba, ele volta para o começo dela. E acaba, ele volta para o começo dela. Ele fica a vida inteira rodando isso aqui. Por isso que é um loop. Ele fica a vida inteira rodando isso aqui, o seu programa. Então, o seu programa está aqui. Normalmente, o setup é para algumas configurações iniciais que você queira fazer. Tá? Então, esse é um programa para ler a temperatura do sensor. O que ele faz aqui? Primeiro, ele cria duas variáveis. Uma variável que vai armazenar a temperatura que foi lida, foi medida. E aqui é uma constante. É só para eu... o sensor de temperatura, o LM35,
está ligado no pino A0. Para eu não ter que lembrar isso enquanto estou fazendo meu programa, eu criei uma constante chamada LM35 e o valor dela é A0, que é a porta A0. Então, sempre que eu quisesse botar A0 aqui, eu ponho LM35, porque aí eu não preciso lembrar o nome da porta, só por isso. Então, eu tenho a função setup aqui, que é a função que roda uma vez só na hora que eu ligo o Arduino, ou então se eu apertar o botão do reset do Arduino, tem um botãozinho de reset, é para reiniciar ele. Então, ele vai rodar a função setup. A função setup está falando o seguinte, serial.begin 9600. Ele inicializa a comunicação serial, que é a comunicação via USB, com o computador. Então, ele inicia uma comunicação com o computador a 9.600 bits por segundo. Então, se eu quiser me comunicar com o Arduino, eu tenho que ir no computador e dizer que também é para usar a velocidade de 9.600 bits por segundo. Isso serve, a gente vai ver para quê. E aí, depois, no loop, ele vai ficar a vida inteira rodando isso aqui. O que ele faz? Ele vai calcular o valor de temperatura. Qual é o valor de temperatura? É o analog read. Analog read é o seguinte, eu mando fazer uma leitura analógica e eu tenho que dizer em qual porta que é. Tem a porta A0, A1, A2, A3, A4, A5. Eu estou fazendo aqui na porta LM35, que é a porta A0. Então, como o sensor de temperatura está ligado na porta 0, quando eu rodo isso, ele vai ver qual o valor que o sensor está me mandando. É um valor entre 0 e 1023, que nem eu falei com vocês. Se eu quiser saber que nível de tensão que o sensor está me mandando, eu tenho que pegar isso, dividir por 1023 e multiplicar por 5. É o que eu fiz aqui, ó. Peguei o valor que eu li, converti ele para float, só para ficar ele é um número inteiro de 0 a 1023. Eu fiz float para poder converter para float, né? Isso aqui, float, abre parênteses, fecha parênteses, é para converter isso para um float, né? Que é um ponto flutuante, para poder ter números decimais. Peguei isso, dividi por 1023 e multipliquei por 5. Ordem dos fatores não altera o produto, né? Dividir por 1023 e depois multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 5 e depois dividir por 1023. Então, fiz isso. Multipliquei por 5, dividi por 1023, botei o valor de tensão que ele mandou. E aí eu falei que eu posso multiplicar por 100, né? Para poder saber qual é a temperatura exata que eu tenho no exterior. Então, isso aqui serve para, dado o número entre 0 e 1023, eu saber qual é a temperatura que ele representa. Então, eu tenho a temperatura. E aí depois eu vou imprimir essa temperatura, mandar essa temperatura para o computador, para imprimir lá no computador. Que eu estou rodando o programinha lá, que eu fico monitorando pelo computador, né? Porque eu não tenho nenhuma tela, nenhum display, nada ligado no Arduino. Então o Arduino quer imprimir isso de algum lugar, ele manda isso para o computador mostrar na tela. Como que eu mando para o computador? Através do serial, que eu estou me comunicando com o computador a essa velocidade. Então o serial print é para imprimir isso aí, vai imprimir temperatura, 2 pontos, serial print LN para imprimir o valor de temperatura que ele leu, LN é porque imprime a temperatura seguido de um enter. Dá um delay, é ficar esperando, ele fica sem fazer nada durante 2.000 milissegundos, ou seja, fica 2 segundos sem fazer nada e aí volta para cá. O que ele faz agora? Lê a nova temperatura e imprime na tela a nova temperatura. Então, a cada 2 segundos ele vai ler a temperatura do sensor e imprime na tela a temperatura. Daqui a 2 segundos, lê a temperatura do sensor e imprime na tela a temperatura. Daqui a 2 segundos, e faz isso a vida inteira. Esse aqui, para inicializar a comunicação, só preciso fazer no começo. Por isso, não precisa estar aqui no loop, só precisa estar lá no setup. Beleza? Por que está 2 segundos aqui? Primeiro, porque eu não preciso ficar lendo o tempo todo. É bom dar uma pausazinha para botar o Arduino para descansar também, para não gastar tanta bateria também, sendo que em 2 segundos não vai mudar a temperatura. Até porque muitos desses sensores, eles têm um tempo que ele demora para estabilizar a temperatura ali. Normalmente varia aí para 2, 3 segundos. Então, a menos de 2 segundos, se eu ler de novo, eu vou ler a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa, não. Principalmente quando o sensor é digital. Analógico, nem tem tanto isso, não. Mas aqui eu estou esperando. A cada 2 segundos, eu vou ler uma nova temperatura. Beleza? Dúvidas aqui no funcionamento disso aqui, pessoal? Do programa? Por enquanto, não estou programando. Estou só vendo o programa já pronto. Uma coisa que a gente vai ver em todos os programas é que ele sempre vai ter essa função setup e essa função loop. Sempre. Sempre nos meus programas eu tenho obrigatoriamente que ter a função setup e a função loop. Quando eu vou naquela interfacezinha para criar programas para Arduino e crio um novo programa, ele já cria essa função, ele já coloca uma função setup vazia para mim, uma função loop vazia também para eu preencher. Porque tem que ter obrigatoriamente a função loop e a função setup. A gente até pode criar outras funções, depois a gente vai ver, em caso que a gente vai ter outras funções criadas. Mas essas aí você pode criar novas funções, mas essas 2 funções obrigatoriamente sempre vai ter. Função setup e a função loop.
Beleza? Dúvidas aí? Tranquilo, né? Bom. Vamos falar em mais um sensor, que é o sensor de temperatura e umidade digital, né? Esse aqui vai ser o último que a gente vai falar hoje, tá? Para parar por hoje. Ele é um pouquinho, tem umas coisas aqui pra gente falar. Esse sensor também é um sensor de temperatura, mas ele faz temperatura e umidade. DHT quer dizer Digital Humidity and Temperature, ou seja, temperatura e umidade digitais, né? Ele é um sensor de temperatura e umidade, mas ele é um sensor digital, ele não é um sensor analógico. Apesar da temperatura e da umidade terem características naturalmente analógicas, né, poderem variar aí em uma certa faixa de temperatura, ele converte para um valor digital antes de transmitir. Então ele converte e vai transmitir de uma forma serial, que a gente fala. É o seguinte, sei lá, 10 graus, 10 em binário é 1010. Ele vai transmitir em sequência esses bits pela porta aqui, 1010. Então ele fica sincronizadinho com o Arduino consegue ler o valor que ele está mandando e interpretando que aquilo é o valor 10, certo? É assim que funciona, né? Esse aqui é a carinha dele. Ele é uma caixinha. Ele tem duas apresentações. Ele vem às vezes com a caixinha azul aqui, ó, e essas 4 perninhas. Ou então às vezes ele vem com a caixinha azul com as 4 perninhas também, mas ligado numa plaquinha aqui atrás. E aí daí que saem só 3 perninhas. Apesar de ter 4 perninhas, essa perninha não serve para nada. Eu nunca entendi por que o fabricante bota essa perna, porque no manual do sensor ele fala, essa perna não serve nunca para nada. Então não sei por que ele coloca essa perna, mas tudo bem. Podia ela estar cortada, né? Porque ela não serve nunca para nada. Então ele tem a seguinte forma de ligação. Quando ele está nessa apresentação, o pino mais da esquerda, olhando de frente, assim, o pino mais da esquerda tem que ser ligado no 5 volts. O pino mais da direita tem que ser ligado no 0 volts, né, no GND, no Terra, que é o 0 volts, para alimentar ele. E esse pino do meio aqui, do meio da esquerda, né, esse aqui não serve para nada, esse aqui é onde você vai ler o dado e vai ver qual a temperatura que ele está e a umidade que ele está obtendo. Se tiver nessa apresentação aqui, o pino do meio é para alimentação, para os 5 volts, o pino da direita é para os 0 volts, e o pino mais da esquerda é onde você vai ler o dado, né, para saber qual é a temperatura. Então, se o sensor for desse tipo, é uma ordem aqui, se o sensor for desse tipo, é outra ordem aqui. Beleza. Como ele é um sensor digital, pode ser usado tanto no Arduino quanto no Raspberry Pi, tá? E a tensão de saída é diretamente proporcional à temperatura, 10 mV por grau Celsius, igual a gente tinha aqui. Não precisa de calibragem interna também. Ele tem uma precisão um pouco pior do que o LM35, de 1 grau Celsius, na faixa aí de 20, mais ou menos, quando ele está medindo aí coisas mais ou menos de 25 graus Celsius. E quando ele sai muito dessa faixa de 25 graus Celsius, vai muito para perto de 0 graus ou para perto de 50 graus, a precisão dele é de 2 graus Celsius. Então esse cara aqui tem uma precisão melhor, o LM35. Mas para muitos usos, às vezes 1, 2 graus Celsius já é suficiente, não muda muita coisa não. Existe uma variação do DHT11, é o DHT22, ele é um pouco mais caro. Ele tem um intervalo de temperatura maior, que ele pode medir temperatura, e ele também tem uma precisão maior, da ordem de meio grau, aí já é mais parecido com o outro lá, é um pouquinho mais caro. Então depende do que você precisa. Se você não precisa de muita precisão, esse aqui é mais barato. Se você precisa de mais precisão, esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Bom, essa comunicação, então, do sensor com um Arduino é um pouquinho mais complicada, porque eu falei com vocês que ele vai mandar o valor de temperatura e de umidade como uma sequência de bits aqui, né? Um bit atrás do outro. Então, o Arduino tem que ler esses bits, tem que entender o que ele está mandando e tal. Então, criar um programa em Arduino que use esse sensor é um pouco mais complicado. Ou deveria ser um pouco mais complicado. Por que eu estou falando deveria ser? Porque alguém já viu essa complicação e criou uma biblioteca para gente. Então, muitos desses sensores que são difíceis de lidar com eles, né, que programar para eles, ler dados deles e tal, é um pouco mais elaborado, um pouco mais difícil. Você já tem bibliotecas disponíveis na internet, que ou o fabricante criou, ou então alguém que passou dificuldade lá, vai lá e criou também, disponibilizou.
Então, por exemplo, para mexer com esse DHT, a gente vai usar uma biblioteca, que é muito mais... Aí fica muito fácil de lidar com ele. Tem uma biblioteca, por exemplo, chamada DHT, e depois a gente vai ver como é que importa e tal. A gente vai mexer quando a gente estiver mexendo lá no Arduino. Você vai botar um programinha aqui, include dht.h, ele incluiu a biblioteca DHT. .h é a extensão de bibliotecas no mundo Arduino aqui, que é a mesma do C, para quem programa em C. Aqui eu estou definindo uma constante, eu posso usar esse constint, igual eu fiz aqui, ou eu posso usar esse define. Tem uma diferençazinha na forma como ele faz, mas basicamente funciona do mesmo jeito. Aqui eu defino, por exemplo, que o pino na qual ele está ligado é o pino 8. Aqui, ó, eu usei isso aqui, esse azulzinho aqui, eu liguei no pino 8. Nota que aqui o pino era A0, porque o pino é analógico. Agora é digital. Liguei lá no pino digital. Então não é pino A alguma coisa, não. É pino 8 só. E aqui, liguei esse lado aqui no 0 volts, esse lado aqui no 5 volts, que é a alimentação. Pronto, tá ligado o sensor no Arduino. O que eu faço então, depois aqui que eu defini isso? Eu tenho que definir que o tipo é o DHT11, podia ser o DHT22, mas é o DHT11. A biblioteca precisa saber disso para funcionar. Porque aí eu crio aqui uma variável chamada DHT minúsculo, do tipo DHT maiúsculo. DHT é o nome do que veio lá da biblioteca. Crio uma variável chamada DHT, dizendo que esse meu DHT, esse meu sensor, ele está ligado no pino 8 e ele é do tipo DHT11. Se eu estivesse usando o DHT22 dá para ver visualmente que em vez de ser azulzinho, ele é branquinho. Aqui estaria DHT22, pronto, eu ia passar para a biblioteca e ia funcionar o meu programa do mesmo jeito. Meu setup faz a mesma coisa que no outro lá, ele só diz aqui que é para se comunicar com o computador com a velocidade de 9.600 bits por segundo. E aqui é o que ele vai ficar a vida inteira executando. O que ele faz? Ele obtém o valor de temperatura e o valor de umidade, já convertido, não preciso fazer nenhuma conversão de dividir por 1023, multiplicar por não sei o que. A biblioteca faz isso tudo para mim. Eu só chamo aqui ó, o nome da variável que eu criei, que é DHT ponto, tem uma funçãozinha para ler a temperatura, read temperature, abre e fecha parênteses, e para ler a umidade, read humidity. Guarda nessas duas variáveis aqui. Tá? Lembrando que no Arduino tudo é case sensitive, ou seja, faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, se eu botar read temperature e não botar o T maiúsculo, não botar o H maiúsculo, ele não vai entender o que é não. Criei isso aqui, obtive a temperatura, a umidade. Oi. Essa função read temperature e read humidity retorna um número, retorna o quê? Retorna um número inteiro, que é um número entre 0 e... É um número entre... o sensor, o DHT11, eu acho que ele mede temperaturas de 0 a 50 graus Celsius. Então, vai ser um número entre 0 e 50. Opa, desculpa. Ah, entendi. Vai ser o número já a temperatura em graus Celsius já. E a umidade, um percentual, né? Entre 0 e 100. Qual é a umidade do ar? 89%, entendeu? Entendi, perfeito. É isso aí. E aí você simplesmente já imprime na tela. Print alien a temperatura, 2 pontos. Esse mais aqui é para concatenar string. Então eu pego a minha temperatura, que é um inteiro, transformo ela para uma string e somo ela aqui. Então concateno, vira uma string só temperature, 2 pontos, o valor de temperatura. E humidity, 2 pontos, o valor de umidade. Mando isso lá para o computador, espero 5 segundos aqui e roda de novo. E fica a vida inteira obtendo o valor de temperatura e de umidade e mostrando na tela. Por enquanto, a gente vai mexer nas coisas assim, só de ler o sensor e mostrar na tela. Depois, mais para frente, a gente vai pegar esse valor que a gente está lendo e mandar pela rede, para armazenar em algum lugar, para mostrar em um gráfico como é que está variando a temperatura, para fazer outras coisas. De primeira, de cara, a gente vai só mostrar na tela aí. Beleza? Dúvidas, pessoal? Próxima aula a gente vai ver como é que funcionam os sensores exatamente, né? Eu tô falando em uso, mas não tô falando como eles funcionam exatamente. Vai falar um pouquinho mais de sensores, já vai começar a mexer num simuladorzinho de temperatura e tal. Deixa só eu fazer a chamada aqui, né? Que eu vi que eu não fiz. Já tá na hora. Até o fim desse curso a gente vai aprender a mexer com tela no Arduino? Tela no Arduino?
A gente não tem telas aqui não, mas assim, se quiser, depois eu passo material para vocês, para mexer. Não é difícil não. A gente fala sobre isso. Seria legal. Tá? Não, a gente pode falar sobre ele. Sobre ela. Tela é a mesma coisa, assim. Mesma coisa. É a mesma coisa num certo sentido. Mexer com a tela não é simples. Não é naturalmente simples. Mas quando você normalmente usa bibliotecas para isso, aí fica bem simples. Eu tenho um exemplozinho aqui, eu acho. Aqui, ó, usando tela. Aí eu mostro para vocês como é que é. Beleza? Tranquilo. Me lembra quando eu chegar aqui, de eu falar um pouquinho aqui. Dá pra gente falar isso aqui numa boa. A gente não vai mexer, mas pelo menos dá pra eu mostrar pra vocês como é que funciona. Maneiro. Deixa só eu fazer uma chamada rapidinha aqui. Porque vocês estão num olho aqui, o outro olho no jogo. Aqui. Então, pessoal, amanhã não tem aula, mas eu vou deixar uma atividade para vocês que é só para vou falar lá vou deixar lá para vocês direitinho, né? Um material lá para vocês olharem, darem uma olhada. Já adianta. Ué, hoje é dia 25. Por que não apareceu aqui? Bom, depois eu vejo, não apareceu aqui não. Bom, beleza, eu vou já liberar vocês aí na hora. Não vou fazer chamada hoje não, que alguma coisa deu errado aqui no liceu aqui. Mas eu vou deixar para vocês lá no AVA, para vocês já irem dando uma olhadinha no site lá de simulador, já montar um circuitinho bem simples lá. Eu vou mandar a orientação direitinho, que aí na próxima aula vocês já chegam com isso, com um primeiro passo aí já montado, beleza? Já conseguem adiantar alguma coisa aí. Vou deixar para vocês fazerem amanhã, pode fazer amanhã, no fim de semana, tanto faz. Desde que faça até a próxima aula, eu deixo lá, beleza? Boa noite aí para vocês então, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Valeu, professor. Boa Até noite. mais. Falou, boa noite.